Sejam todas e todos muito bem-vindos em mais uma aula do nosso curso Mulheres e Direitos Humanos no Brasil. O nosso tema de hoje é Direitos Sexuais e Reprodutivos das Mulheres. Bom, no Brasil é importante que a gente destaque a perspectiva constitucional e também a relação com o direito internacional dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, numa perspectiva de um acesso integral à saúde. Mas antes de aprofundarmos nesse tema, vamos primeiro recapitular um pouco do que já conversamos nas últimas aulas. Bem, inicialmente o nosso tema foi a Lei Maria da Penha, a lei que trata dos casos de violência doméstica no Brasil. Lembrando que a violência doméstica pode adquirir diversas formas para além da violência física, que é aquela que nós tradicionalmente costumamos pensar quando falamos em violência doméstica. Bem, depois de discutir os elementos da Lei Maria da Penha, sua aplicação, sua origem também, que está relacionada com o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, nós trabalhamos os direitos políticos das mulheres. Nesse sentido, discutimos a importância das mulheres ocuparem espaços públicos e, mais do que isso, a necessidade de que elas ocupem esses espaços públicos em condições de igualdade em relação aos homens. E por isso também falamos da Lei de Reserva de Vagas, ou das cotas para as mulheres nas candidaturas no Brasil. Bem, hoje então vamos falar um pouco dos direitos sexuais e reprodutivos, isso é, do direito ao acesso a uma saúde integral das mulheres. Ao falarmos de direitos sexuais e reprodutivos, estamos falando aqui do direito ao acesso a uma saúde integral, isso é, que abrange diversos aspectos da saúde do indivíduo, no nosso caso, especificamente das mulheres. Bom, e no Brasil, importa destacar que o direito à saúde, ou acesso à saúde, trata-se de direito fundamental, expressamente previsto no artigo 6º da Constituição Federal e detalhado no artigo 196 e seguintes, também da Constituição Federal. Vejamos então o que diz o artigo 6º. De acordo com ele, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Isso, porque o artigo 6º, ele traz, ele elenca de forma geral quais são os direitos sociais que a Constituição vai prever e, ao longo de seu texto, esses direitos são pormenorizados. Especificamente, no caso do direito à saúde, ele é pormenorizado, como eu disse, a partir do artigo 196 e seguintes. Bom, considerando assim que a saúde, e especificamente o acesso a um sistema integral de saúde que inclua a saúde sexual e reprodutiva das mulheres, trata-se de direito fundamental, é importante destacar que vai competir ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, garantir que todas as mulheres e meninas e adolescentes também tenham acesso a esse sistema integral de saúde.
Isso para que não se aprofunde, né, ainda mais as diferenças sociais no Brasil, caso, né, esse acesso à saúde sexual e reprodutiva, a um sistema integral de saúde, ficasse limitado às redes privadas de serviço de saúde. Então, é muito importante que esses serviços estejam efetivamente disponíveis no SUS. Isso porque, bem, o dispositivo constitucional, ele vincula todos os poderes públicos. E, no caso do direito à saúde, especificamente, como direito social, trata-se ainda de cláusula pétrea da Constituição. E, por isso, não pode ser retirado do texto constitucional nem por emenda ou por qualquer alteração em seu texto. Então, independente de uma vontade de um poder constituinte reformador, não é possível retirar esse direito do texto constitucional, por se tratar de cláusula pétrea. Assim, ele vincula necessariamente todos os poderes públicos, considerando até a sua impossibilidade de ser retirado do texto constitucional. E a saúde, o acesso à saúde, trata-se de um dever do Estado de garantir efetivamente o acesso de todas e todos. No nosso caso, de todas mulheres, meninas e adolescentes. Então, nesse caso também, não adianta apenas o Estado se abster de impedir que as mulheres tenham acesso a um sistema integral de saúde. Não, é necessário que o Estado promova efetivamente esse acesso. E quando a gente fala de um sistema integral de saúde, a gente precisa, como vocês podem ver, destacar o seu aspecto multidisciplinar. Isso significa que esse sistema de saúde integrado, ele vai demandar uma abordagem multifacetada, isso é, multidisciplinar, que vai envolver, primeiro, o acesso à informação e educação em saúde. Então, não é só disponibilizar um tratamento ou algum procedimento médico. Não, nós precisamos de um sistema mais complexo que permita, por exemplo, que meninas, adolescentes e também mulheres tenham acesso à informação em matéria de saúde, que elas tenham uma educação nesse sentido. Um segundo elemento dessa abordagem multifacetada seria o direito ao planejamento familiar e reprodutivo. Então, não é só uma abordagem no caso de alguma doença ou de necessidade de um procedimento específico. Não, é também uma formação para que meninas, adolescentes e mulheres tenham a possibilidade de lidar com o seu planejamento familiar. Como nós vamos ver daqui a pouco, essa é uma exigência que vem não só da interpretação do nosso texto constitucional, mas também de tratados internacionais aos quais o Brasil está vinculado. E o terceiro elemento seria a utilização de tecnologias para garantir o acesso integral à saúde da mulher. Isso é, os procedimentos médicos necessários para essa saúde integral e as tecnologias ali subjacentes. Então, a gente não está falando aqui de uma perspectiva unidimensional só médica. Não, aqui nós temos diversos outros elementos com destaque para essa formação da mulher, com destaque para esse caráter educacional que é até anterior a qualquer procedimento médico que seja. Bom, considerando novamente que o direito à saúde trata-se de direito fundamental constitucionalmente previsto, a gente tem então que não se trata aqui de uma pauta governamental
que está, né, sujeito às maiorias eleitoralmente formadas. Não. Aqui a gente tem uma obrigação, que é uma obrigação de Estado. É uma obrigação do Estado brasileiro para com as suas cidadãs, independentemente do governo. Então, todos os governos estão obrigados, né, ante essa previsão constitucional. Mais ainda do que a previsão constitucional, nós temos a previsão em tratados internacionais. Isso é, tratados internacionais aos quais o Brasil voluntariamente se vinculou, também trazem essa obrigação. Aqui a gente vai destacar alguns deles, que são a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção de Belém do Pará, que a gente já conversou um pouco sobre ela quando a gente falou sobre a Lei Maria da Penha, na verdade, que é a Convenção para eliminar, né, todas as formas, e por fim, a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que quando a gente for discutir os tratados internacionais que dizem respeito à proteção dos direitos das mulheres, nós veremos que essa convenção, também chamada de CEDAW, por conta da sua sigla em inglês, ela possui um caráter especial, assim, ela possui uma centralidade na discussão internacional em matéria dos direitos das mulheres. Bom, então são esses 4 tratados que, a princípio, né, são os principais a nortearem também a conduta do Brasil no que diz respeito à garantia dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Por outro lado, quando falamos de direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, logo vem em mente a questão da interrupção da gravidez, isso é, do aborto. Bem, a legislação brasileira tem por regra a criminalização do aborto, mas existem 3 casos, como vocês podem ver, que são exceções, isso é, 3 casos nos quais a mulher tem liberdade jurídica para dar prosseguimento ao processo de interrupção da gravidez. 2 deles estão previstos expressamente no Código Penal brasileiro e um deles advém de interpretação do Supremo Tribunal Federal. Vejamos. A primeira hipótese diz respeito aos casos em que há risco para a vida da mulher em decorrência da gestação. Essa hipótese está prevista no artigo 128, inciso 1º do Código Penal. Então, né, se a gravidez ensejar risco de vida para a mulher, tem-se a possibilidade do aborto. Essa é a nossa primeira hipótese. A segunda diz respeito aos casos em que a gravidez é resultante de estupro. E aqui nós temos essa previsão também expressa no artigo 128, inciso 2º do Código Penal brasileiro. Então, se a mulher for vítima de estupro, o Estado é obrigado a garantir procedimentos adequados que efetivamente viabilizem esse seu direito ao aborto. E a terceira hipótese trata-se dos casos de feto anencéfalo. Essa hipótese não está prevista no Código Penal brasileiro, mas ela advém da interpretação do Supremo Tribunal Federal na DPF 54. Então, assim, nós temos ao todo essas 3 hipóteses em que a mulher ela vai poder dar andamento, né, aos procedimentos necessários para a interrupção de sua gravidez. Bom, e a partir, né, dessa previsão, que é normativa tanto no Código Penal brasileiro, quanto é oriunda de entendimento do Supremo Tribunal Federal,
nós temos que a responsabilidade do Poder Executivo, notadamente do Ministério da Saúde, né, que é competente para a questão, desenvolver políticas públicas que efetivamente assegurem que as mulheres tenham acesso ao procedimento, né, de interrupção da gravidez nessas 3 hipóteses. Novamente, ressaltando que esses procedimentos, eles devem ser ofertados junto ao SUS, né, ao Sistema Único de Saúde, para que esse direito ao aborto, para que essa garantia constitucional, né, relacionada ao direito à saúde, não seja exclusividade das pessoas que têm acesso a uma rede de saúde privada. Então, esses procedimentos, eles devem, né, ser efetivamente assegurados também no Sistema Único de Saúde. E aqui importa observar que, no caso, o Poder Executivo, ele tem a obrigação de efetivar, né, esses direitos. Por quê? Até por um respeito à tripartição dos poderes. Bem, se nós temos as hipóteses previstas no Código Penal Brasileiro, elas advêm da vontade do Legislativo. Se nós temos uma hipótese advinda também do entendimento do STF, nós temos aqui, né, o exercício legítimo da atividade do Judiciário. Então, né, em respeito a essa harmonia dos poderes, cumpre ao Executivo assegurar, né, a efetividade dessa legislação, assim como, né, das outras legislações do país. Bom, e essa garantia, né, de um procedimento de interrupção da gravidez, de aborto, nessas 3 hipóteses, ela também caminha junto com as exigências do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Então, por exemplo, nós temos um entendimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que em seu relatório sobre violência e discriminação contra mulheres, meninas e adolescentes, relatório esse que é de 2019, ela destacou como os direitos sexuais e reprodutivos, eles têm a ver com a efetivação da dignidade humana das mulheres. E aqui, né, nesse rol de direitos, nós também incluímos o direito à não discriminação, à vida, à integridade pessoal, à saúde, à dignidade, como eu falei, e ao acesso à informação, dentre outros. Então, essa garantia de um sistema integrado de saúde, essa garantia de adoção, né, desses procedimentos médicos, está relacionado, né, com todo esse rol de direitos presentes nos tratados internacionais, aqui, né, falando especificamente dos tratados regionais do sistema interamericano. Bem, então, né, considerando todo esse rol de direitos, nós temos que a obrigação fundamental dos Estados é a garantia de acesso rápido e adequado, então não é qualquer acesso, é um acesso qualificado, ele precisa ser rápido e adequado dos serviços de saúde que somente mulheres, adolescentes e meninas, em razão de seu gênero e de sua função reprodutiva, vão necessitar. Então, os estados têm que se ater, né, a essas especificidades de mulheres, meninas e adolescentes. E esse acesso também ele precisa ser garantido de forma livre de qualquer discriminação e de violência. Então, né, não é possível também que esse acesso à saúde acabe, em última análise, representando uma nova violação dos direitos das mulheres. E a própria Comissão Interamericana, ela ressalta como existem dispositivos internacionais, tanto na região, né, do sistema interamericano, quanto a nível global, que vão pautar os impactos negativos que essa negação a esses direitos sexuais e reprodutivos causam à vida de mulheres, meninas e adolescentes.
Ainda sobre esse tema, é importante a gente destacar a própria Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. E ela vai prever que todos os Estados-parte, e aqui eu cito, devem tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher no campo da saúde, a fim de garantir, com base na igualdade entre homens e mulheres, o acesso aos serviços de saúde, incluindo aqueles relacionados ao planejamento familiar. E também a Convenção continua destacando que os Estados-partes devem tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra as mulheres em todos os assuntos relacionados ao casamento e às relações familiares. Em particular, deve-se assegurar, com base na igualdade entre homens e mulheres, os mesmos direitos de decidir livre e responsavelmente sobre o número e o espaçamento de seus filhos e de ter acesso à informação, à educação e aos meios que lhes permitam exercer esses direitos. Então, aqui de novo, a gente está falando do planejamento familiar, que é um daqueles pilares que a gente comentou do sistema integral de saúde da mulher. Também é importante destacar o comentário geral número 36 do Comitê de Direitos Humanos, que trata do artigo 6º da Convenção Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. De acordo com o Comitê, os Estados-partes da Convenção Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eles devem proporcionar acesso seguro ao aborto para proteger a vida e a saúde das mulheres grávidas em situações onde levar a gravidez a termo causaria dor ou sofrimento severo à mulher, em particular nos casos em que a gravidez é resultado de estupro ou incesto, ou o feto tem uma anormalidade grave. E também, de acordo com o Comitê de Direitos Humanos, se o Estado impor um dever aos médicos e outros oficiais de saúde, outras pessoas relacionadas ali ao ambiente de saúde, de relatar os casos das mulheres que tenham sofrido aborto, essa obrigação não respeitaria o princípio da não discriminação. Isso é, o atendimento dos profissionais da saúde tem que ser livre de qualquer julgamento nesse sentido. E aqui a gente não pode deixar de considerar os intensos debates existentes no Brasil, tanto daqueles grupos que são favoráveis à ampliação do rol de casos em que o aborto é legalmente possível, como de outros grupos que pensam em uma redução desse rol. Mas importa considerar, quando avaliar todas essas discussões, novamente as obrigações internacionais às quais o Brasil está vinculado. Lembrando novamente que o Brasil se vinculou livremente a todos esses tratados. E agora precisa dar cumprimento ao texto desses tratados internacionais. Então, sobre esse tema, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos vai reforçar, ela vai salientar em diversos de seus documentos os impactos negativos que legislações que proíbem absolutamente o aborto, que não é o caso da legislação brasileira. Como vocês veem, existem 3 hipóteses em que o aborto é legal, mas a comissão, como eu ia dizendo, ela vai reforçar o caráter negativo dessas legislações que proíbem em absoluto o aborto, sem considerar
o próprio direito à vida, à integridade pessoal, à saúde, o direito das mulheres viverem livres de violência e de discriminação em caso de risco à sua saúde, ou mesmo em caso de não viabilidade do feto. Então, a Comissão Interamericana ela faz nessa ponderação de que os direitos das mulheres também precisam ser considerados nessas hipóteses. E a comissão ela vai continuar, né, argumentando que legislações assim elas trariam um ônus excessivo às mulheres e não permitiria o seu pleno exercício de direitos, todos, né, aqueles direitos que nós já vimos comentando ao longo da aula. E que também, né, vai criar um ambiente propício para a ocorrência de abortos inseguros. Isso porque, como a própria comissão destaca, a inexistência de possibilidade de aborto, principalmente, né, nesses casos como os previstos na legislação brasileira, quando a mulher foi vítima de estupro, quando há inviabilidade do feto, né, como por exemplo nos casos de feto anencéfalo, ou mesmo quando há risco de vida para a mulher, os países que não reconhecem essas possibilidades de aborto, eles, em última análise, não impedem que as mulheres realizem esse procedimento. Eles apenas impedem que as mulheres tenham acesso a serviços médicos adequados para dar prosseguimento a esse procedimento médico. Então, acabam expondo a mulher ao maior risco, né, de mortalidade e também uma maior vulnerabilidade social. Então, dessa forma, nós temos que, para além de analisar o nosso texto constitucional e a nossa legislação infraconstitucional, no que diz respeito à proteção dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, e aqui, gente, observando de novo que a questão do aborto é somente um, né, dos temas que tratam dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Nós temos outros, como mencionamos ao longo da aula, que é o de planejamento familiar, que é o de ter acesso a uma educação que vai permitir, né, esse planejamento familiar, que vai permitir esse conhecimento sobre a saúde integral da mulher. Então, esses elementos também, além, né, de estarem presentes na legislação constitucional e infraconstitucional, eles também advêm de tratados internacionais aos quais o Brasil está vinculado e, por isso, né, tem a obrigação ante a comunidade internacional de dar cumprimento. Bem, espero que tenha ficado claro. Lembrando, né, da importância de considerar esses direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, junto, né, de todo o rol de direitos das mulheres sobre os quais nós conversamos nas últimas aulas. Muito obrigada a todas e todos.